A história de Davi e Golias. Mas o que é que eu quero chamar a sua atenção hoje? Primeiro, eu quero fazer ênfase em duas frases desse versículo. O texto diz que o guerreiro filisteu de Gade avançou e lançou o seu desafio habitual. Isso aqui, Golias já tinha costume em fazer. Ele desafiava o povo constantemente. Só que, nesse momento, foi diferente. Porque o texto diz que Davi o ouviu. E quando os israelitas viram o homem, todos fugiram de medo. Mas Davi não. A verdade é que todos nós, todos os dias, encontraremos desafios. Isso não é exclusividade de ninguém. Todo mundo tem um desafio. Toda manhã nós temos um desafio à nossa porta. Mas o que eu quero que você acompanhe comigo hoje é como algumas pessoas conseguem vencer um desafio e outras não. O porquê isso acontece. E Davi e Golias nos dão a resposta. Nesse momento, Golias já desafiava o exército havia 40 dias. E todos temiam de medo. Ninguém encontrava uma solução. Ninguém tinha coragem de encará-lo. Ninguém se prontificou para detê-lo. Mas, no entanto, quando Davi ouviu a afronta de Golias, o que é que acontece? Ele toma uma atitude. Diga para a pessoa do seu lado: uma atitude. A atitude de Davi foi justamente de enfrentar o desafio, acabar com o gigante. E minha pergunta para você é: como você lida com os desafios que surgem à sua frente? Como você lida com os gigantes que se levantam na sua jornada? Quem é você quando é desafiado? Os homens de Saul ou Davi? A nossa resposta a cada desafio determinará se venceremos ou não. Então cabe a mim e cabe a você ter essa mudança de atitude. Eu espero que pelo menos as nossas atitudes sejam diferentes da do povo de Israel. E não tiveram fé, não tiveram coragem. E quando ouvi o desafio que afrontava a Deus, Davi prontamente creu que podia vencê-lo. Eu quero trazer hoje o primeiro tópico para a nossa reflexão. A sua atitude determina até onde você vai. A atitude é um sentimento que se manifesta por meio de um comportamento. E é por isso que podemos ver uma atitude sem sequer que uma palavra seja dita. Observe que muitas vezes vemos atitudes de expressão facial. As pessoas às vezes demonstram atitude sem nem sequer abrir a sua boca, não é verdade? Às vezes, quando desliga um telefone, ou então quando vem andando, leva uma topada. A gente sempre tem o costume de expressar
algo que sentimos. E essa expressão é a mais importante. Porque a Bíblia nos ensina que o nosso coração é enganoso. A Bíblia nos ensina que Deus não nos enxerga como o homem enxerga. E a Bíblia nos alerta que quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente. Está doente demais para ser curado. Essas afirmações expressam nossa incapacidade de saber o que as emoções das pessoas revelam. Mas também nos mostra que quando expressamos uma atitude dessa, a janela da nossa alma está sendo aberta. Muitas vezes, pessoas se surpreendem com reações de alguém, porque depositou esperança, expectativa no algo externo. E quando ela revela o seu interior, o seu caráter, a sua alma, nós somos pegos de surpresa, não é verdade? Mas a atitude de Davi nos chama a atenção porque todo mundo olhava para a dificuldade. Todo mundo olhava para aquele gigante. E é justamente isso que eu quero chamar a sua atenção, porque a atitude para algumas pessoas representa uma dificuldade em cada oportunidade. E para outras representa uma oportunidade em cada dificuldade. E eu fico imaginando Davi nesse momento em que todo mundo corria, todo mundo temia de medo, e ele vinha louvando diante das circunstâncias. Ele vinha com a convicção de que nada para ele seria impossível. E como ele fala para o próprio Saul: já matei urso, já matei leão, e não vai ser esse incircunciso que vai nos derrotar. Outro exemplo é o apóstolo Paulo. Paulo, através da sua vida, narra uma história terrível de pecado. Tem um momento em que ele diz para Timóteo que é um dos piores pecadores. Mas Paulo quis satisfazer o desejo dele. E quando ele foi contagiado por conhecer a Cristo, ele toma uma atitude. E rapidamente ele diz: prossigo para alcançá-lo. Sabe, o seu firme propósito de alcançar a Cristo fez com que ele se tornasse um dos maiores dos apóstolos. Em todo tempo nós vemos ele dizer que o alvo dele é ser semelhante a Cristo. E chega um momento em que ele começa a ensinar outros: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo Jesus. Essas são atitudes sábias, atitudes que devemos nos espelhar. Vivemos numa sociedade que costumamos ver pessoas tomar atitudes engraçadas. Se você vê alguém entrar no ônibus, o primeiro lugar que ela olha para sentar é onde? Na frente. Não é isso?
Hoje eu acho que é atrás, né? Porque desce na traseira. Mas as pessoas querem sempre sentar nos melhores lugares. Mas só que quando chega na igreja é diferente. As pessoas quando chegam na igreja, a gente vê a igreja cheia de lugar na frente. As pessoas querem sentar lá atrás. Se está dirigindo, então, quer ocupar o meio da via, não é não? Quer dirigir no meio lá. Eu quando passo, eu digo, a paz, prefeito. Mas tem uns motoristas, gente, que só Jesus, não é não? As pessoas são engraçadas. Se você chegar para elas e dizer, o céu existe 300 bilhões de estrelas, elas olham e dizem, uau, que massa. Mas se você disser, essa parede foi pintada, prontamente ela vai lá com o dedinho, para ver se foi pintada. Isso revela uma atitude curiosa. E é justamente sobre isso. Voltando para Davi aqui. Davi, quando viu aquela situação, ele prontamente perguntou: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? A verdade é que Davi já estava estudando todo o plano de ação dele. Davi planejou tudo perfeito. A Bíblia diz em 2 Samuel que Golias tinha mais 4 irmãos e que todos eram de grande estatura, todos eram gigantes. E se atentarmos à história, também diz que Davi pegou 5 pedras. Ele foi altamente preparado. Raciocina comigo. Se mexer com teu irmão, vai mexer contigo, não é verdade? Então Davi prontamente perguntou: quem é esse filisteu? Quando disseram é Golias. Quem é a família dele? Tem mais 4 gigantes. Ele disse: peraí, vou pegar 5 pedras, uma para cada gigante. O plano dele foi tão perfeito que ele só precisou atirar a primeira. Mas ele foi altamente preparado para os seus obstáculos. Eu quero te perguntar, e quando surge um obstáculo na sua vida, até onde você vai? Quero te perguntar novamente, qual é a diferença entre um obstáculo e uma oportunidade? A diferença é só a nossa atitude em relação a ele. Vou dar outro exemplo aqui. Eu amo futebol, gosto muito. E eu sempre assisti desde criança. E eu ficava olhando para as atitudes de certos atletas, certos jogadores. Quando chega numa final de Copa do Mundo, numa final de um campeonato, que vai para a disputa de pênalti, fica as duas equipes sentadas, os massagistas, né, alongando a perna, e o treinador fica como? Desesperado, para um lado e para o outro, olhando para tudinho assim, quem eu boto, quem eu boto, quem eu boto. E um detalhe que sempre me chamou a atenção é para aquele jogador, aquele atleta que sempre chegava para o treinador e dizia: eu vou bater. Isso para mim mostrava uma personalidade forte, autêntica. E recentemente eu estava
assistindo uma entrevista de Mano Menezes, ex-treinador da seleção, onde ele afirma justamente isso, que para o treinador é bem mais fácil o atleta tomar uma atitude voluntária de se prontificar e dizer que está bem, que está preparado, do que ele apontar para aquele que aos olhos dele está, mas de fato não está. E eu quero que a gente aprenda com esse exemplo, porque muitos param. Tem um exemplo que marcou para mim. Eu acho que quem gosta de futebol aqui vai lembrar. A Batalha dos Aflitos. Na época, Cook era jogador do Náutico. Ele era o ídolo do time. Ele era o cara. E durante a partida, o Náutico teve 2 pênaltis para bater. No primeiro, ele se recusou. O outro jogador bateu, perdeu. E ele teve a segunda oportunidade. Correu, bateu, perdeu. E aquele cara que a torcida depositava toda a confiança, onde ele estava. Muitas vezes isso acontece em pequenas coisas em nossas vidas. E é por isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Porque quando Davi viu o seu rei olhando para todo lado, procurando uma saída, Davi prontamente disse para ele: Saul, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. Em outras palavras, Davi estava dizendo: a sua aflição acabou. Eu vou lutar. Eu vou vencer. Mas outra observação que eu quero fazer é: Davi estava falando com quem, gente? Com os israelitas, o povo de Deus, com o povo crente. Mas aí é que está a questão. O povo era crente, mas não tinha fé. E aí são duas coisas totalmente diferentes, porque a crença, ela nos mostra os obstáculos, e a fé nos faz enxergar as oportunidades. Quando Jesus diz para a gente: no mundo tereis aflições, Ele está dizendo o quê? Vai haver obstáculos. Quando Ele diz a porta é estreita, é o quê? Obstáculos. Podemos observar que são duas coisas totalmente separadas. Agora observe o que Ele diz. Mateus 9, 29. E Ele, tocando nos olhos deles, disse: que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. Mateus 17, 20 diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: saia daqui e vá para lá. E ele iria, e vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Sabe o que isso significa? A crença é a nossa convicção interna, e a fé é a ação externa. Toda oportunidade tem uma dificuldade, e toda dificuldade traz em si uma oportunidade. E foi isso que Davi pegou. Davi se deparou com toda aquela dificuldade do povo, e ele atentamente olhou e disse: qual é
a minha oportunidade. Davi, além de honrar o nome do Senhor, ele também olha para a oportunidade e para a recompensa. O texto do versículo 26 diz: Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Davi estava de olho na recompensa. Davi nos ensina que a nossa atitude e comportamento é fundamental para o agir de Deus em nossas vidas. Davi não tinha nada de diferente daquele povo, a não ser o comportamento e a atitude, a mentalidade. E é isso que eu quero que você reflita hoje, sobre a sua atitude, porque é a sua atitude que vai indicar o nível de altitude que você vai voar. Quando eu falo em voar, quem me conhece mais de perto sabe, isso é um vocabulário comum entre nós pastores daqui da igreja. Recebemos um empurrão para voar e passamos isso também para as pessoas. Eu sempre digo para quem está juntinho: vai lá, eu quero ver você voando. Vai lá, eu quero ver você voando, eu quero ver você crescendo. E esse voo, quem determina a altitude é você mesmo. Por mais que tenha um pastor, tenha um discipulador te direcionando, te empurrando do penhasco, mas se você não mudar a sua atitude, seu voo vai ser baixinho, baixinho, baixinho. E o terceiro tópico para a gente refletir hoje é: e quando ninguém acredita, até onde você vai? 1 Samuel 17, 28. Fala que quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. No versículo 33, Saul diz a Davi: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Saul não acreditou. O povo de Israel não acreditou. Davi era o menor dos seus irmãos. Sua própria família não acreditou nele. Lançaram palavras negativas, o mandaram embora, como acabamos de ler. Mas Davi decidiu. Ele já estava decidido: eu vou tomar uma atitude. E eu quero perguntar a você hoje: qual atitude você tomou quando alguém te ofendeu ou te magoou? Ou até mesmo disse diretamente que não acreditava em você? Davi não se ofendeu, não se magoou. A resposta dele foi continuar a sua estratégia de batalha. E mesmo quando ninguém chega para aparecer, nos deparamos com essa situação, mas de repente
quando surge alguém para lhe ajudar, normalmente já chega dizendo: ó, resolvi te apoiar, agora faz assim, faz assado, faz desse jeito. Não é verdade? As pessoas já chegam ditando a sua forma de agir. Nós aprendemos também com Davi. Quando ele chega e se depara com a preparação para encarar o seu obstáculo, para seguir o seu plano, prontamente tentam fazer isso com ele. Tentam colocar uma roupa nele. E a Bíblia diz que ele é tão franzino, tão mocinho, que nem sequer consegue suportar o peso daquela roupa. Prontamente Davi tira toda aquela armadura e diz: ei, eu vou com o que eu tenho. Deus está dizendo hoje a você: você não precisa de nada além daquilo que você já tem para vencer os seus obstáculos. Tudo que precisa já está na sua mão. Não deixe ninguém colocar armadura, colocar rótulos, nem te guiar. Ouça a voz do Espírito. Vá. Você consegue. E quando acontecer de alguém te magoar, de alguém te ofender, tire isso como uma lição. Nós vemos José, antes de chegar até o trono, ele passar pelo poço, pela masmorra. Nós vemos Moisés, antes de ser o líder daquele povo, ele apacentar ovelhas do seu sogro no deserto. Nós vemos Pedro, em um momento totalmente humilhado, cabisbaixo, diante de tudo que aprontou, de todos os erros. Negou Jesus 3 vezes. E no momento em que ele se encontra com ele mesmo e vê tudo aquilo que ele errou, no momento em que ele acha que já não existe mais saída, já não existe mais o que fazer, Jesus fala para ele: apacenta as minhas ovelhas. Ei, o tempo de crise é onde Deus tem a resposta para você descobrir o poder tremendo que tem dentro de você mesmo. O poder de Deus, todo mundo sabe o quanto Ele é poderoso, mas o que você e eu precisamos descobrir é o poder que está dentro de nós. E foi isso que Davi fez. Quando Golias investiu contra o povo de Israel, todos pensavam: ele é tão grande que nunca vamos conseguir matá-lo. E Davi prontamente olhou para o mesmo gigante e pensou: ele é tão grande que eu não tenho como errar essa pedra. O que determina o nosso sucesso é a nossa mentalidade e não as nossas circunstâncias. A sua atitude pode fazer a diferença. A sua atitude, ela ativa o seu presente e escraviza o seu futuro. Quarto, a sua autorrealização.
reação pode determinar até onde você vai. Embora sabemos que essa história até agora foi mil maravilhas, uma história de vitória, de uma atitude, de coragem, de fé, mas chega um momento em que Davi é perseguido pelo seu pastor, pelo seu rei. E a Bíblia diz que chega um momento em que Davi está fugindo, ele para descansar numa caverna. E logo em seguida Saul chega para descansar também nessa caverna. E aí os homens de Davi chegam para ele e dizem: Davi, o Senhor teu Deus te deu o inimigo nas tuas mãos. Mata-o. A atitude de Davi é uma atitude cheia de temor, de sabedoria. Davi prontamente diz: longe de mim tocar no ungido do meu Senhor. Longe de mim tocar nele. Agora eu quero que você imagine eu e você sendo perseguido de morte, a pessoa querendo nos matar. E aí de repente, quando você tem a oportunidade de aplicar a legítima defesa, aí você diz: não, eu não vou retribuir com o mesmo mal. Essa atitude de Davi sobressai entre tantas que ele tomou na sua jornada como líder, como rei. Muitas vezes tomamos atitudes em reações, o que eu quero chamar de atitude automática, né? Temos o costume de dizer: bateu, levou. É da nossa natureza revidar. E para toda ação há uma reação. E é isso que eu quero que você tenha cuidado. Lucas 15 fala da parábola do filho pródigo. O filho mais velho escolheu ficar em casa com o pai. Na cabeça dele, ele não ia gastar o tempo dele catando comida de porcos. Porém, quando o irmão mais novo voltou para casa, algumas atitudes erradas do irmão mais velho começaram a aflorar. Muitas vezes carregamos problemas na alma em que nos faz agir justamente como o irmão mais velho. E eu quero que você fique atento hoje. Em primeiro lugar, a atitude dele foi logo de ter o sentimento de mérito próprio. Ele fica logo chateado quando a festa começa na casa dele, não é verdade? Ele fica chateado, não porque não gosta de festa, até porque nós sabemos que ele gosta de festa, porque ele diz aqui, o pai nunca havia feito uma festa para ele. Foi esse questionamento. Depois veio um sentimento de autopiedade. Ele disse: todos os anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste sequer um cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele.
Muitas vezes nós não prestamos atenção para o verdadeiro significado da parábola do filho pródigo. Não percebemos que a história não nos mostra apenas um, e sim 2 filhos pródigos. O irmão mais novo, ele é o culpado pelos pecados da carne, e o irmão mais velho é culpado pelos pecados do Espírito. Observe comigo, quando a parábola termina, é o irmão mais velho, o segundo pródigo, que está fora da casa do pai. E a reação dele expressa uma atitude negativa que devemos nos alertar. Primeiro, é possível ocupar a posição e ter o privilégio de filho e ao mesmo tempo recusar as obrigações de irmão. Quantas vezes nós não olhamos para a necessidade do nosso irmão? A Bíblia é clara quando ela manda a gente se alegrar com aqueles que se alegram, chorar com os que choram. Quando Jesus nos ensina sobre isso, Ele está falando sobre uma atitude de união. Sabe por quê o povo de Israel não venceu Golias? Porque não havia união. Não havia união entre eles. Segundo, é possível servir ao Pai Celestial fielmente e ainda assim não ter comunhão com Ele. É o que o filho pródigo fala. Anos servindo, trabalhando como um escravo. Tudo que ele fazia era com a motivação errada do coração. 3 e último, é possível ser herdeiro de todos os bens do nosso Pai e ainda assim ter menos alegria e liberdade do que aqueles que não têm nada. Eles tinham tudo. O segundo pródigo, o filho mais velho, ele tinha tudo, ele era herdeiro. Mas no momento da festa, ele está do lado de fora da casa reivindicando os seus direitos. Enquanto os servos da parábola estavam se alegrando, festejando, comendo, brincando, aproveitando de tudo. A nossa reflexão é: atitudes erradas na nossa vida bloqueiam as bênçãos de Deus e fazem com que vivamos abaixo do potencial divino para nossas vidas. É importante, se a gente olhar para a história um pouco atrás, nós vemos o quanto Deus queria dar para aquele povo algo de melhor, de maior. E quem deixou de viver foram eles mesmos. Deus em nenhum momento deixou de dar. A atitude daquele povo era que distanciava das bênçãos de Deus. E a confiança de Davi não era sem causa. Tudo acontecia na vida de Davi porque nos lugares mais comuns da vida dele, ele havia desenvolvido um relacionamento com o Pai. Esse era o segredo. Quando se levantava um obstáculo, Davi prontamente declarava
em nome de quem estava lutando. Davi diz a Golias: você vem a mim com espada, com lança, eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos. E muitas vezes o que falta em nossa vida é justamente isso. É a gente se empoderar desse poder que Deus já nos deu. É a gente olhar para o obstáculo de cada dia e dizer: em ti eu tudo posso. Não há limites. Nada é impossível. Se temos Deus, temos tudo. Tudo que precisamos está nele. Felicidade, paz, alegria. A verdadeira comunhão está sempre entre o Pai e o Filho. Eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento. Eu queria que você rasgasse o seu coração. Não abra ele não, rasga. Rasga agora, refletindo sobre todos os obstáculos, todos os desafios que têm se levantado na sua vida. Reflita nesse momento, que atitude você precisa tomar. Que atitude você precisa tomar para vencer? Que atitude você precisa tomar para transformar isso em uma oportunidade de crescimento para a sua vida? Ei, não escuta as vozes contrárias. A última palavra quem diz é o Senhor. Você só precisa mudar a sua forma de pensar. Transforme a sua mente em uma mente positiva diante de todas as circunstâncias. Se observarmos, quando o mar ficou revolto e o povo não tinha como atravessar, Deus agiu, abriu o mar. Chega um momento em que os discípulos estão andando com Jesus após o milagre da multiplicação dos peixes e dos pães. E ali eles saem, entram no barco e de repente o mar começa a ficar agitado. E eles veem uma pessoa andando sobre as águas. E entre eles começam o olhar. O que será aquilo? É um fantasma? E Jesus diz: sou eu. Eu quero que você atente para o que eu vou lhe dizer agora. Havia vários discípulos dentro desse barco, mas só um teve a atitude de andar sobre as águas com o Pai. E eu quero que você me responda agora: qual tipo de discípulo você é? Daquele que vai andar sobre as águas, daquele que vai continuar
colocando a sua fé em prática, ou aqueles que vão ficar dentro do barco de telespectador. Se há uma coisa que podemos aprender com Davi, é suas atitudes sempre o levaram ao sucesso. Davi errou uma vez, mas houve o arrependimento, e ele foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Eu acho que esse deve ser o alvo de todos nós cristãos. E chega um momento em que Davi se alegra, toca a harpa, mas tudo que ele fazia era para exaltar o nome do Deus vivo. Esse era o segredo dele. Nós vemos diversas vezes ele declarando que Deus é a força dele. Nós vemos diversas vezes ele declarando que ele não podia nada, mas em Deus ele podia tudo. É essa mudança de atitude que todos nós temos que passar. Então eu quero que nesse momento, enquanto você louva aí no seu lugar, rasga seu coração para Deus. Diz a Ele qual a área da sua vida você precisa transformar hoje, porque Ele vai fazer no nome de Jesus.